Você já teve a sensação de que nasceu para algo maior, mas parece que alguma coisa invisível está sempre segurando você. Talvez você tenha metas. Talvez você queira ganhar mais dinheiro, aprender uma nova habilidade, melhorar sua vida ou realizar um grande sonho. Mas, no final de cada dia, você olha para trás e percebe que não avançou quase nada. O mais estranho é que o problema não é falta de inteligência. Também não é falta de talento. Então, o que está acontecendo? A verdade é simples. Muitas pessoas não perdem para o mundo. Elas perdem para os próprios hábitos. E foi exatamente isso que aconteceu com um jovem urso chamado Léo. Léo vivia em um vale cercado por montanhas verdes e rios tranquilos. Todos os animais da região conheciam sua personalidade amigável. Ele era educado, sonhador e sempre falava sobre o futuro que desejava construir. Um dia vou fazer algo importante. Um dia vou me tornar alguém admirado. Um dia minha vida será diferente. Essas frases faziam parte da sua rotina. Mas existia um problema. Um dia nunca chegava. Todas as manhãs, quando os primeiros raios de sol iluminavam o vale, Léo continuava dormindo em sua cabana confortável. Enquanto outros animais começavam suas atividades, ele permanecia deitado, aproveitando mais alguns minutos de descanso. Quando finalmente acordava, dizia para si mesmo: hoje será diferente. Porém, poucas horas depois, acabava distraído com coisas que traziam prazer imediato. Conversas sem importância, longos períodos sem fazer nada útil e tarefas adiadas para mais tarde. E esse mais tarde se repetia todos os dias. Com o passar do tempo, Léo começou a sentir algo que nunca havia sentido antes: frustração. Ele tinha sonhos grandes, mas resultados pequenos. Tinha planos incríveis, mas pouca ação. Certa noite, sentado sozinho perto de um lago, ele observou o reflexo da lua na água e fez uma pergunta que mudaria sua vida. Por que algumas pessoas conseguem crescer enquanto eu continuo parado no mesmo lugar? Naquele momento, uma voz calma respondeu atrás dele. Porque elas aprenderam algo que a maioria das pessoas ignora. Léo se virou rapidamente. Atrás dele estava um velho servo chamado Elias, conhecido por sua sabedoria e experiência. O jovem urso ficou curioso. O que elas aprenderam? Perguntou. Elias sorriu. Aprenderam que o futuro não muda quando você tem grandes sonhos. O futuro muda quando você controla seus pequenos hábitos. Léo permaneceu em silêncio. Ele não sabia, mas aquela conversa seria o início de uma transformação que ninguém poderia imaginar. Naquela noite, Léo voltou para casa pensando nas palavras do velho Elias. Seu futuro muda quando você controla seus pequenos hábitos. A frase parecia simples, mas quanto mais ele pensava nela, mais percebia que talvez aquela fosse a resposta que procurava há anos. Na manhã seguinte, Léo decidiu visitar Elias. O velho servo vivia perto do topo de uma colina, longe do barulho do vale. Quando Léo chegou, encontrou Elias observando o nascer do sol. O céu estava pintado de tons dourados. O ar era fresco. Tudo parecia tranquilo. Eu quero mudar minha vida, disse Léo. Elias assentiu lentamente. Então comece mudando suas manhãs. Léo franziu a testa. Você quer dizer que eu devo acordar cedo? Não exatamente, respondeu Elias. Acordar cedo não tem poder por si só. O verdadeiro poder está no que você faz quando ninguém está olhando. Léo ficou pensativo. O velho servo continuou. Durante o dia, o mundo exige sua atenção. Há ruídos, distrações e interrupções. Mas existe um momento especial em que tudo está em silêncio. Nesse momento, você pode trabalhar em si mesmo. E qual é esse momento? Perguntou Léo, antes que a maioria das pessoas acorde. As palavras ficaram gravadas em sua mente. Naquela noite, Léo preparou tudo antes de dormir. Organizou suas coisas, definiu um horário e fez uma promessa simples. Vou apenas levantar da cama. Nada mais. Era uma meta pequena, mas diferente de outras vezes, parecia possível. Quando manhã chegou, o desafio começou. O despertador tocou. Seu corpo queria continuar dormindo. Sua mente começou a criar desculpas. Só mais alguns minutos. Você pode começar amanhã. Ninguém vai perceber. Léo fechou os olhos. Por alguns segundos, quase desistiu.
Então lembrou-se de algo importante. Se ele não conseguia vencer uma decisão pequena, como venceria desafios maiores? Com esforço, levantou-se. Ainda sonolento, caminhou para fora da cabana. O vale estava completamente silencioso. Pela primeira vez, ele viu aquele cenário antes de todos os outros animais. Não havia correria. Não havia distrações. Apenas paz. Léo sentou-se próximo ao rio e começou a pensar em seus objetivos. Depois escreveu algumas ideias. Leu algumas páginas de um livro. Planejou seu dia. Nada extraordinário aconteceu naquela manhã. Nenhum milagre. Nenhuma transformação mágica. Mas, ao voltar para casa, sentiu algo diferente. Sentiu orgulho. Porque pela primeira vez em muito tempo, havia cumprido uma promessa feita a si mesmo. E, sem perceber, aquele pequeno momento marcou o início de uma nova versão de Léo. Uma versão mais forte, mais consciente e muito mais perigosa para suas próprias desculpas. Os primeiros dias não foram fáceis. Na verdade, alguns foram extremamente difíceis. Todas as manhãs, quando o despertador tocava, Léo precisava lutar contra o mesmo inimigo. Não era o cansaço, não era a falta de tempo. Era a voz dentro da sua cabeça que dizia: hoje não faz diferença. Você merece descansar. Pode continuar amanhã. Durante muito tempo, essa voz tinha controlado sua vida. Mas agora, algo estava mudando. Em vez de ouvir suas desculpas, Léo começou a agir antes que elas ficassem mais fortes. Uma manhã de cada vez. Um passo de cada vez. Uma promessa de cada vez. As semanas passaram. E os resultados começaram a aparecer. Não de forma espetacular, mas de forma constante. Léo estava mais organizado, mais disciplinado, mais focado. Enquanto muitos animais começavam o dia correndo atrás do tempo perdido, ele já tinha concluído tarefas importantes antes mesmo do nascer completo do sol. As mudanças eram pequenas para quem observava de fora, mas enormes para quem vivia o processo. Certo dia, alguns animais perceberam essa diferença. Léo, você parece mais confiante. Você está diferente. Como conseguiu mudar tão rápido? Léo apenas sorriu, porque sabia que não tinha mudado rápido. A mudança estava acontecendo silenciosamente todos os dias, mas nem todos ficaram impressionados. Alguns começaram a zombar dele. Um guaxinim chamado Nico ria sempre que o via acordado tão cedo. Olhem só para o Léo, dizia ele. Acha que vai se tornar especial só porque acorda antes dos outros. Vários animais riam junto. Meses atrás, aquelas palavras teriam machucado Léo. Talvez até o fizessem desistir. Mas agora era diferente. Ele tinha aprendido uma lição importante. As pessoas costumam criticar aquilo que não estão dispostas a fazer. Por isso, Léo não discutia. Não tentava convencer ninguém. Não anunciava seus planos. Não buscava aprovação. Ele simplesmente continuava trabalhando. Em silêncio. Enquanto muitos falavam sobre sonhos, Léo construía os seus. Enquanto outros procuravam atalhos, ele fortalecia seus hábitos. Enquanto alguns esperavam motivação, ele praticava disciplina. E foi justamente essa disciplina que seria colocada à prova muito em breve, porque algo inesperado estava se aproximando do vale, algo que mudaria a rotina de todos os animais. No horizonte, nuvens escuras começaram a aparecer. Os ventos ficaram mais fortes. Os rios começaram a subir. Os animais ainda não sabiam. Mas uma grande tempestade estava chegando. E quando ela chegasse, revelaria quem estava preparado e quem apenas acreditava que estava. Léo observou o céu ficando cada vez mais escuro. Pela primeira vez, sentiu que todas aquelas manhãs silenciosas poderiam ter um propósito muito maior do que imaginava. O verdadeiro teste estava prestes a começar. Nos dias seguintes, o céu ficou cada vez mais escuro. Os ventos sopravam com força. As árvores balançavam sem parar. Todo o vale sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Então, aconteceu. Uma tempestade poderosa atingiu a região. A chuva caiu sem descanso. Os rios transbordaram. O medo tomou conta de muitos animais. De repente, todos começaram a correr. Alguns tentavam reforçar suas casas no último momento.
Outros procuravam comida desesperadamente. Muitos não tinham um plano. Muitos não estavam preparados. O caos estava por toda parte, mas Léo reagiu de forma diferente. Ele permaneceu calmo. Enquanto os outros entravam em pânico, ele pensava com clareza. Durante meses, aquelas manhãs silenciosas tinham fortalecido algo muito mais importante do que seus resultados. Tinham fortalecido sua mente. Tinham fortalecido seu caráter. Tinham fortalecido sua capacidade de agir sob pressão. Sem perder tempo, Léo começou a ajudar os outros animais. Ajudou famílias a encontrar abrigo. Transportou alimentos para quem precisava. Organizou grupos para proteger os mais vulneráveis. Aquele mesmo urso que antes passava os dias adiando seus objetivos agora era alguém em quem todos confiavam. Horas depois, a tempestade começou a enfraquecer. E, finalmente, o sol voltou a aparecer. O vale estava seguro. Os animais estavam exaustos, mas agradecidos. Naquela tarde, vários deles se reuniram ao redor de Léo. Um coelho perguntou: "Como você conseguiu manter a calma quando todos estavam assustados?" Outro animal acrescentou: "Como você estava tão preparado?" Léo olhou para as montanhas ao longe e respondeu: "Eu não me preparei quando a tempestade chegou." Todos ficaram em silêncio. Então ele continuou: "Eu me preparei durante aquelas manhãs em que ninguém estava olhando, durante os dias em que ninguém aplaudia, durante os momentos em que era mais fácil desistir." As palavras tocaram profundamente todos que estavam ali. Pouco depois, Elias apareceu. O velho servo ouviu a resposta e sorriu, porque Léo finalmente havia compreendido a verdadeira lição. O segredo nunca foi acordar cedo. O segredo nunca foi seguir uma rotina perfeita. O segredo era tornar-se uma pessoa capaz de cumprir suas próprias promessas. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. Quem realiza não espera motivação. Não espera condições perfeitas. Não espera o momento ideal. Eles agem, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque sabem que o futuro é construído pelas pequenas escolhas feitas todos os dias. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a pequena promessa que você precisa cumprir hoje para mudar sua vida amanhã? Não espere pela próxima semana. Não espere pelo próximo mês. Comece hoje. Comece pequeno. Mas comece. Se esta história inspirou você, deixe seu comentário contando qual hábito você quer desenvolver. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para mais histórias motivacionais que podem transformar sua maneira de pensar. Lembre-se, grandes mudanças começam com pequenas decisões repetidas todos os dias.